alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus sejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores até o dia do final. Nós estávamos na história do profeta Salomão, alayhi salam, que a paz de Deus seja com ele, e nós já citamos sobre a vida dele, que ele era um rei e profeta, e ele e o pai dele são os reis e profetas do povo de Israel. O profeta Davi, ele foi o primeiro a ser como um rei e como profeta, e o profeta Salomão também, ele, após o pai dele, também teve esse privilégio de ser um profeta e um rei. Só que o reinado do profeta Salomão, alayhi salam, era um reinado diferente. O reinado dele, ele foi um reinado que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que ele tivesse um poder que nenhum dos reis teve na sua vida, e ele suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala que ninguém tivesse o mesmo reinado e o mesmo poder do reinado após ele também, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou, como nós citamos no dua, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou numa causa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava dizendo aos seus companheiros ao pegar um dos demônios, quando queria atrapalhar a reza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu lembrei da súplica do profeta Salomão, que Allah subhanahu wa ta'ala não permitisse que ninguém tivesse o mesmo reino que ele, nem antes e nem após. Então, após ele, que ninguém tivesse o mesmo reino. Então ele soltou aquele gênio ou aquele demônio e não se apoderou dele, lembrando da súplica do profeta Salomão. Nós tivemos algumas questões, algumas histórias sobre a história do profeta Salomão, e hoje nós vamos falar sobre duas questões importantes, duas histórias que são citadas no Alcorão Sagrado. Uma dessas histórias é a história da formiga, e a outra história é a história da polpa, daquela ave que nós falamos que é a ave da polpa, chamada polpa. Então, a surata do Naml, da formiga, temos uma sura inteira, completa, chamada Surat al-Naml, que foi mencionada no Alcorão Sagrado, e ela foi chamada devido a essa história que aconteceu com o profeta Salomão, com a formiga, ou o lugar onde estavam as formigas. Isso está na Surat al-Naml, que nós vamos iniciar com ela, na surata número 27, o número da surata, né? Surat al-Naml, nos versículos, começando pelo versículo 17. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Alcorão Sagrado: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele está dizendo aqui sobre o poder que tinha dado ao profeta Salomão, que o profeta Salomão, alayhi salam, ele tinha o seu exército, e seu exército estava formado por humanos, por gênios, por animais, por aves, todas as criaturas que estavam ao seu redor, que ele queria se ajudar, ou queria que elas ajudassem ele, ou ficassem no seu exército, elas estavam junto com ele nesse exército. Então o profeta Salomão, alayhi salam, ele saía com o seu exército. Então não somente os seres humanos, mas até os gênios, os animais ficavam em filas também junto com ele, as aves também se concentravam e ficavam também junto com ele, com o seu exército, e ele saía para desfilar. O profeta Salomão, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ. E lembre quando o exército do profeta Salomão estavam junto com ele, estavam todos enfileirados junto com o profeta Salomão. Min al-jinn, Allah subhanahu wa ta'ala está falando. Quem que são esses soldados do profeta Salomão? Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: dentre os gênios, wal-ins, e os humanos. Quer dizer que os gênios estavam presentes, os humanos estavam presentes, wat-tayr, e as aves estavam presentes também naquele exército. Fahum yuza'un, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: fahum yuza'un. Yuza'un quer dizer que eles estão sendo organizados uns com os outros. Então esse exército era tão grande que ninguém ia na frente de ninguém. Os humanos estavam aqui, tinha quem preparava eles e organizava eles. Os gênios também, as aves também, os animais também. Então todos estavam numa fileira, e todos eles sendo bem colocados nas suas posições,
e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse فَهُمْ يُوزَعُونَ, quer dizer que não eram espalhados de qualquer forma, não. Eram organizados, todos eles, dentro desse exército do profeta Salomão alayhi salam. Que aí o senhor acha? Tá no versículo 17. Surat al-Naml, Surat 27, versículo 17. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ, até que esse exército estava andando, eles faziam um barulho, aquele exército tão grande, imenso, andando com o profeta Salomão alayhi salam. Então eles chegaram no lugar onde estava o local onde estava um vale das formigas. Talvez naquele vale tinha bastante formigas ali, elas tinham as suas casas. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ, até que eles chegaram no vale das formigas. قَالَتْ نَمْلَةٌ, disse uma das formigas. Aqui começa a história da formiga com o profeta Salomão alayhi salam. Essa formiga, ela sentiu o barulho que o exército do profeta Salomão estava fazendo. E ela sentiu que há algo que vinha de longe. Ela sabia a história do profeta Salomão, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que todas as criaturas naquela época soubessem do reino do profeta Salomão. Até as formigas sabiam. Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui sobre حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ, até quando eles, antes de chegarem no vale das formigas, قَالَتْ نَمْلَةٌ, uma das formigas ela parou e gritou entre as formigas: يَا أَيُّهَا النَّمْلِ, ó formigas. Então, subhanallah, a formiga, as formigas, o que elas fazem? Elas estão trabalhando, cada uma no seu trabalho, cada uma na sua função, cada uma no seu lugar. Essa formiga, ela percebeu que vinha algo de longe que iria passar nesse vale, e que era o profeta Salomão. Então ela gritou para salvar as formigas, dizendo: يَا أَيُّهَا النَّمْلِ, ó formigas, udkhulu masakinakum, entrem nas suas casas. Então corram e entrem nas suas casas. لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Por que vão entrar nas nossas casas? Então ela foi lá, depois de dar um grito, alertando as formigas: entrem nas suas casas, porque o profeta Salomão e seu exército irão pisoteá-los sem eles perceberem. De tão grande que era o exército, então passando por lá as formigas iriam ser pisoteadas. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele citou aqui uma questão importante. O Alcorão, quando ele cita a história, aqui os ulama, o que eles falaram? A cidade das formigas, ou vale das formigas, é um vale que ele está concentrado e tem tudo aquilo que as formigas possuem, embaixo da terra, em cima da terra, o trabalho delas. Até essa formiga parece que ela estava vendo o que está acontecendo, se tem algum perigo, alguma coisa para ela avisar as formigas. Então, as formigas, como as demais criaturas, elas têm a sua linguagem, elas têm os seus louvores, elas têm aquilo que elas conseguem se comunicar da forma delas. Então, tudo que existe nesse mundo, ele se comunica. E é para o nosso bem, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala que não faz com que a gente ouça tudo. Imagine se nós estivéssemos ouvindo um papel agora falando aqui, louvando Allah, você ia parar, você não ia mais ler. Se você soubesse que a mesa está louvando, você iria escutar a árvore, a formiga. Se todo esse barulho estivesse ao seu redor, você não conseguiria viver. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou que a sua misericórdia fizesse com que cada criatura tivesse seu limite, para que ele consiga viver da melhor forma. Então a formiga aqui, ela gritou da forma dela, ela falou da forma dela, as formigas conseguiram ouvi-la. Isso é o sinal do que elas se comunicam entre elas, e isso não é uma lenda, não, é o Alcorão citando, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala citando sobre um profeta. E aqui até as palavras da formiga foram, os ulama eles falaram, a formiga ela teve as palavras dela foram tão, a gente fala assim, na língua árabe, que seria uma linguagem forte, uma linguagem bem comunicativa e bem, ela expressou de uma forma
100%, né? Que a gente pode falar. Em primeiro lugar, ela chamou Ya ayyuhan naml, ó formigas. Então aqui, nadat. Depois ela ordenou. Wa amarat, udkhulu masakinakum, entrem nas suas casas. Então ela alertou, ela chamou as formigas, depois ordenou, entrem nas suas casas. E ela motivou, o motivo que devem entrar nas suas casas. La yahtimannakum Suleiman. Vocês poderão ser pisoteadas pelo Salomão e seu exército. E depois ela se desculpou, dizendo, Wahum la yash'urun, sem eles perceberem. Então ela especificou o profeta também Salomão, e ela generalizou o exército do profeta Salomão. Imaginem, numa frase, ela colocou o quê? Ela chamou, ordenou, motivou, se desculpou por dizer que eles não sabiam, sem eles perceberem. Ela especificou o profeta Salomão e generalizou quem? O exército todo. Então são palavras bem colocadas pela formiga que Allah subhanahu wa ta'ala passou para nós aqui. Então, aqui tem uma questão importante. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, entrem nas suas casas. As formigas, elas têm as suas casas feitas embaixo da terra, então Allah subhanahu wa ta'ala determinou que elas têm as suas próprias casas e elas vivem ali da forma delas. La yahtimannakum, a palavra quando a gente fala yahtim, em árabe, se você for para as traduções em inglês, espanhol, português, qualquer tipo de língua, eles vão falar o quê? Português. O profeta Salomão irá esmagá-los. Esmagar. Você fala, esmaguei uma formiga, esmaguei uma borboleta, esmaguei não sei o quê. Agora, a palavra la yahtimannakum, yahtimannakum, ela não significa somente esmagou. Yahtimannakum, quando você esmaga e quebra junto. Então parece que tem quando você fala tahtim, quando você quebra um vidro. Então, aí você fala yahtim. Então, a palavra em árabe, ela tem outro significado em relação a yahtimannakum. Então não é ele iria esmagá-los. Junto com esmagá-los, ele iria esmagá-los e quebrá-los. Isso significa o quê? Atualmente, a ciência ela descobre que uma parte da formiga ela é feita de quê? De vidro. Ela tem uma parte. Então quando a formiga é esmagada, ela dá aquele estralo. Aquele estralo significa o quê? É uma questão de vidros, é uma matéria de vidro que é feita também o quê? As formigas. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui sobre a formiga. La yahtimannakum. Então irá esmagá-los e quebrá-los. Porque a formiga ela tem uma matéria de vidros que é feita, tipo nós falamos, temos o osso, temos a carne, temos não sei o quê. A formiga tem osso? Não tem osso. Mas ela tem o quê? Ela tem o vidro na formação dela. Então, essa vidraça que ela tem na formação dela, quando você vai matar uma formiga, e a formiga é proibido de ser matada, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos proibiu de matarmos a formiga, nos proibiu de matarmos a polpa. Tem animais que fomos proibidos de matá-los. Dentre os insetos e animais, são as formigas. Então ela falou, La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, sem eles perceberem. Então ela deu a desculpa para o profeta Salomão, quer dizer que é um exército que está passando por aqui. Eles vão pisotear vocês sem perceberem que vocês existem, porque as formigas geralmente você passa e ninguém olha para ver tem alguma formiga, algum inseto que a gente não pode pisotear. Então ela já alertou as formigas. Aqui nós poderíamos aprender também que essa formiga ela foi uma formiga que nos alerta e nos ensina algo importante na nossa vida. Qual que é esse algo importante? A responsabilidade. Cada pessoa no meio onde ele está, ele tem que ter uma responsabilidade. Dentro da sua casa, se você perceber que seus filhos, alguém da sua família está deixando de praticar algo que pode levá-lo ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, você tem que alertá-lo. Da maneira que a formiga alertou as demais formigas para que elas não sejam castigadas.
Se você vê um perigo que está vindo, você tem que alertar as pessoas que tem um perigo que está vindo por aí. E não somente olhar para si, olha, o importante é eu me salvar e as demais pessoas. Não. O importante é eu rezar, fazer tudo o que devo fazer, eu entro no paraíso e as demais pessoas. Não. Essa formiga ela foi inteligente de querer salvar todo mundo. Ya ayyuhan naml, todas as formigas, independente de quem estava lá. E todas elas ouviram ela. Também que o bem geral deve estar acima do bem pessoal. A formiga poderia muito bem se esconder e deixar as outras serem pisoteadas. Não, mas tem um bem geral aqui. E ela sabia que o profeta Salomão iria entendê-la e tal, que talvez ela seria julgada por ter gritado e citado o nome do profeta Salomão. Mas mesmo assim ela falou, eu salvo todo mundo, porque esse é o bem geral. Do que me salvar só eu e ficar com a boca calada, e no final todo mundo vai morrer e só eu vou me salvar. Então o bem geral deve estar acima do bem comum, do bem pessoal. É assim que nos ensina esse versículo. Também a formiga nos ensina a educação da maneira que nós deveremos falar. Nunca julgar as pessoas. O profeta Salomão irá pisoteá-los. Não, ela falou sem eles perceberem. Justificou. Então você deve justificar para as pessoas. Se você vê uma pessoa errando, justifique esse erro para ela. Por que ela fez, por que tal, não sei o que. Não julgue ela diretamente. Isso que a formiga nos ensina também. Que ela não foi lá e atacou o profeta Salomão e seu exército sem justificar. Ela falou, a mulher chorou, sem eles perceberem, porque isso é normal. Também ela mostrou o quê? O problema, não pode fazer isso. Não, façam isso. Não, a formiga ela justificou também o motivo dela estar falando para eles se esconderem, que iriam ser pisoteadas. Então, a justificativa quando você vai falar para as pessoas, não podem fazer isso. O motivo, porque é 1, 2, 3, vocês irão chegar nisso, ou irá acontecer aquilo. Também a formiga nos mostrou a verdadeira irmandade. As pessoas, em geral, têm que ter a verdadeira irmandade. Então, todo mundo tem que trabalhar para que todos que estão ao meu redor são os meus irmãos. Se não são irmãos na religião, são irmãos na humanidade. Então, todas essas pessoas que estão ali entre as formigas, tem as formigas boas, as formigas más, mas ela generalizou em todas, para todas as formigas, para que todas sejam, todas elas sejam salvas. E por isso que a irmandade real é você beneficiar todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Também a última questão, a coragem. Tem muita gente que não tem essa coragem, né, de chegar e falar, não, mas não tem coragem, eu não sei o que vai acontecer e tal. Não, a formiga teve a coragem de gritar e de enfrentar e de beneficiar toda a região dela e todas as formigas. Então, isso que a formiga nos ensina, nós deveremos aprender essas questões do Alcorão Sagrado, quando Allah subhanahu wa ta'ala cita, e por isso que a sura inteira foi chamada de Surat An-Naml. A gente perceber e falar, por que foi chamada da surata da formiga? Não é por acaso, porque tem algo importante dentro dessa sura, dessa história, que nós deveremos aprender e colocar na nossa vida também, porque não é nada que é colocado no Alcorão que não seja benéfico para nós. Às vezes a gente entende e às vezes não. Então nós deveremos entender essas questões. Na hora que o profeta Salomão ele ouviu, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. O profeta Salomão ouviu o grito dela, da formiga. E ele sorriu, Allah subhanahu wa ta'ala está falando aqui, فَتَبَسَّمَ, ele sorriu, ضَاحِكًا, com risada. Ele sorriu e deu uma risada. مِنْ قَوْلِهَا, das palavras dela. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostra para nós que o profeta Salomão, ele ouviu a formiga, entendeu a formiga, conseguiu, Allah subhanahu wa ta'ala, com o poder dele, levar a voz da formiga até o ouvido do profeta Salomão, e ele ouviu e entendeu ela. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Ele sorriu, deu um sorriso e uma risada daquilo que ela falou. Quer dizer que ele entendeu tudo que ela falou. وَقَالَ, na hora que ele ouviu aquilo,
E o que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele? Aquele forte exército. Uma formiga falando isso com o seu povoado. E ele entendendo o que a formiga falou, aí o profeta Salomão alayhi salam, ele agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala por essa grande dádiva. Uma grande dádiva que Deus deu a ele. Diferente do Qarun, como nós citamos na história do profeta Musa alayhi salam, quando Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele o tesouro, deu para ele a riqueza e tal, o que ele falou? Innama utituhu ala ilmin indi. Eu consegui conquistar isso com a minha sabedoria. O profeta Salomão aqui poderia falar, com a minha sabedoria, eu tenho esse poder. Mas ele não sabe, o Qarun, ele sabia que o poder veio de Deus, mas ele determinou que o poder está na mão dele, é dele. O profeta Salomão disse, não, eu tenho esse poder, mas esse poder veio de quem? Veio de Deus. وَقَالَ رَبِّي Allah, meu Senhor, أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ, me faça com que eu agradeça a Ti, ni'mataka, as suas dádivas, tantas dádivas. Uma das dádivas que ele citou aqui, de ele ter ouvido a formiga, numa das dádivas, esse exército que estava com ele, essa força que ele tinha, التي أنعمت علي, que o Senhor deu para mim essa dádiva, وعلى والدي, e essas dádivas foram dadas de ser uma pessoa que agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, que seja devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Essas são dádivas grandes que o Senhor me concedeu e concedeu aos meus pais, وعلى والدي, aos meus pais, وأن أعمل صالحا, ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala para que ele praticasse o quê? Praticasse o bem, aquilo que agradava a Allah subhanahu wa ta'ala. Talvá, que o Senhor se contente, porque às vezes a pessoa faz algo e fala, eu estou fazendo prática do bem, só que essa prática do bem que você está fazendo é uma prática do bem mesmo? É uma prática que você, tipo uma pessoa hoje fala, olha, eu vou inventar uma bomba para acabar com esse mundo. Ele pensa que está fazendo uma prática do bem, não é? Que na realidade ele está fazendo o quê? Ele está prejudicando o mundo. Para ele é um bem, porque qualquer coisa que nós deveremos fazer, nós temos que ver se Allah subhanahu wa ta'ala permite aquilo ou não, e se está em nome de Deus ou não. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Iqra bismi rabbik, lê em nome de teu Senhor. Então tudo que você fizer, que você ler, que você aprender, tem que ser em nome do Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele que decide aquilo que é benéfico para nós e que não é. Então por isso o profeta Salomão alayhi salam ele disse, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى, e que eu pratique algo benéfico, que o Senhor se contente comigo com essa ação, ou esse ato. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ, e me faça entrar na sua misericórdia, فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, junto com os seus servos devotos. Quer dizer que o profeta Salomão alayhi salam, ele sabe que os devotos são vários, são bastante, e ele queria estar junto com eles, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala se agrada com eles. Então essa história das formigas, ou da formiga que Allah subhanahu wa ta'ala citou, que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o profeta Salomão alayhi salam ouvisse ela. Finalizando aqui a questão da formiga, Allah subhanahu wa ta'ala ele fez com que o profeta Salomão entendesse as formigas. Uma das histórias que é citada, não está no Hadith, não está no Corão, mas a gente cita por ser citada em alguns livros, e que ela não contraria as realidades ou aquilo que está dentro do Corão e da Sunna. Que o profeta Salomão ele pegou uma das formigas e disse, Allah, permita que eu sustente alguém dentre as suas criaturas. Allah disse para ele, você não consegue, porque você pode esquecê-las. Ele disse, mas nem se for uma formiga. Deus permitiu para ele, disse para ele, aquela formiga, o sustento dela está nas suas mãos. O profeta Salomão alayhi salam, ele pegou aquela formiga e colocou ela dentro de um tubo e disse para ela, o seu sustento agora não está na mão de Deus, está na minha mão. Quanto que você come por ano? Ela disse, eu como 2 grãos de trigo. O profeta Salomão alayhi salam pegou 2 grãos de trigo e colocou para ela no pote e deixou ela ali. Depois de 1 ano ele iria dar outros 2 grãos de trigo.
A formiga ficou ali durante um ano. Depois de um ano, o profeta Salomão voltou para ela e ele viu que ela tinha comido um grão só. Ele disse para ela: você não disse que você comia 2 grãos de trigo por ano? Por que você comeu um e deixou o outro? Ela falou: eu comia 2 grãos de trigo por ano, quando o meu sustento estava na mão de Deus. Agora, quando eu soube que o meu sustento está na sua mão, eu fui economizando, com medo de você me esquecer, porque Deus jamais irá me esquecer. Agora você, como ser humano, como uma criatura, pode me esquecer, e por isso que eu deixei esse grão, se você me esquecer, para mim não morrer de fome. Imagine uma formiga entendendo que o sustento dela está na mão de Deus, e que Deus jamais irá esquecê-la. Quantos seres humanos que não percebem isso? Quantas pessoas que vão pegar coisas ilícitas, por quê? Para dar o meu sustento. Saiba que seu sustento está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Procure de fontes lícitas. Allah jamais irá deixar você sem o seu sustento. Aquilo que Allah determinou na sua vida, traga ele da melhor forma, de formas lícitas, da melhor forma possível. E não corra atrás das questões ilícitas, porque as questões ilícitas jamais irão trazer algo a mais no seu sustento ou na sua vida, ou naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para você. Então, se a formiga ela tem essa inteligência de saber que quando o sustento está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, jamais irá esquecê-la, Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá esquecê-la, e que ela vai e leva da melhor forma. Muitos seres humanos que têm a inteligência, que têm o poder, que têm isso e aquilo, não têm a mesma inteligência dessa formiga, e eles vão atrás das coisas ilícitas para chegar naquilo que eles pensam que irão ficar mais ricas, irá ter mais poder, sendo que jamais a pessoa terá um grão de qualquer coisa que existe, de um átomo a mais ou a menos na sua vida, além daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te determinar. Nós vamos parar nessa história da formiga hoje, para alcançar a oração. Inshallah, na aula que vem nós vamos falar sobre a história da polpa que vem em seguida, depois dessa história, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Chefe, você falar um hadith? Não.